Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua presença aqui no programa Teólogos. Nós aqui estudamos a palavra de Deus com calma, com tempo e com profundidade. Queremos conhecer melhor o texto bíblico, mas não é apenas o conhecimento que nos interessa. Nós queremos aprender a fazer cada vez melhor a vontade do Pai Celestial. Como você está nos acompanhando nesse programa, eu imagino que tem interesse em conhecer um pouco mais os temas da Bíblia. Por isso vou lhe dar uma dica importante. Biblia.com.br é um site no qual você pode encontrar estudos bíblicos, temas diversos da Palavra de Deus, inclusive você pode até solicitar material. Tome nota, por favor, biblia.com.br. Você pode, seguindo as informações das redes sociais que aparecem na sua tela, você pode conferir dados sobre o nosso programa, temas e também sobre os nossos convidados. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, nós lemos: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Esse texto claramente fala sobre a missão da igreja na perspectiva do Novo Testamento. A pergunta é, qual a base bíblica para a missão no Novo Testamento? E quais os princípios bíblicos que são sugeridos no texto para o cumprimento da missão? Esse tema será o nosso estudo no programa de hoje. Está começando Teólogos. No nosso programa de hoje, o nosso tema é a compreensão da base bíblica do Novo Testamento para a missão. Esse é um tema muito importante porque o cumprimento da missão é a essência da vida cristã. Todos nós, você e eu, temos uma missão para cumprir. Deus nos deixou uma missão. Agora, cumprir a missão não significa simplesmente fazer o que eu acho que tenho que fazer. O cristão tem um fundamento e o fundamento é a palavra de Deus. No programa de hoje vamos ver o fundamento do Novo Testamento para a compreensão e o cumprimento da missão. Para isso, temos dois convidados especiais. Eu vou começar apresentando aqui o pastor Reginaldo Pereira. Muito obrigado por você estar conosco, por você dedicar seu tempo para vir aqui e nos ajudar na compreensão dessa temática. Pastor Adolfo, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar aqui do programa Teólogos. Quero mandar aí um abraço. Posso cumprimentar aqui por favor, o pessoal, né? Quero mandar um abraço para minha esposa, Tereza, para o meu filho Benjamin, para os alunos da Faculdade de Teologia da FAAMA, né? Para os amigos e telespectadores que estão nos assistindo. Aliás, você é professor na FAAMA. Isso, né? Exato. Faculdade Adventista da Amazônia. Exato, FAAMA. Você leciona em que área? Eu leciono nas matérias de Antigo Testamento e também auxilio a teologia aplicada na área de missiologia. Eu coordeno as práticas pastorais. Que bom. Então você é um teólogo que pensa que unir áreas é algo essencial. É importante, né? As áreas estão afins ali, com certeza. Muito bem. Muito obrigado, pastor Reginaldo, por você estar conosco mais uma vez. Pastor Borba, você também trabalha no mesmo local, né? Mesmo local, atuo como professor de teologia da área aplicada e teologia pastoral, missiologia também. E você é o diretor do seminário. E diretor do seminário. Se me permite, quero também mandar um abraço para minha esposa, por favor, Traudinelli, também para meu filho William e para todos os professores do SALT e também alunos ali que estão chegando para iniciar um novo semestre. Que Deus abençoe a todos. Mas você não tem só apenas um filho, você tem mais o Andrews? E... Sim, exatamente. Tem o William, que é solteiro, está conosco. Tem a Ellen, que mora aqui em São José dos Campos. Perto da Novo Tempo. Eu já fui pastor aqui, pastoreei um distrito, 3 igrejas em São José dos Campos e 3 aqui em Jacareí. Daqui fomos para o Equador e depois lá para a FAAMA. E tem o Andrews, que mora nos Estados Unidos. Muito bem.
Muito obrigado, pastor Borba, por você colaborar conosco também aqui no programa. Sim, senhor. Como vocês notaram, eles são professores da FAMA, do seminário Faculdade de Teologia na FAMA. Vamos fazer o seguinte, vamos agora tirar alguns segundos para você conhecer um pouco melhor sobre a FAMA. Nasce um gigantesco e moderno projeto no coração da Amazônia para atender a área educacional do Norte e muitas outras partes do Brasil e do mundo. O Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do Norte tem desenvolvido atividades que interagem com o âmbito prático e espiritual das famílias que atuam na Igreja da FAAMA e nas outras igrejas na região de Belém, que recebem os teologandos para a prática de escola sabatina, culto divino, culto jovem e diaconato. O Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da FAAMA, da Faculdade Adventista da Amazônia, prepara pastores adventistas para as regiões norte e noroeste do Brasil, mas estão preparados para servir a Deus aqui ou em qualquer lugar da extremidade da terra. Nós cremos que esses pastores se preparam através da comunhão, do relacionamento e da missão para apressar a volta de Jesus. Em sala de aula, os estudantes recebem instruções desde os fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cristianismo, passando por assuntos psicológicos, aprendendo língua materna e estrangeira, como também a historicidade da Bíblia e esses ensinamentos na prática. Nosso compromisso é preparar futuros pastores academicamente bem preparados e aptos para ensinar a verdade bíblica. Bom, você acabou de ver uma apresentação, um vídeo sobre a Faculdade Adventista da Amazônia, onde os nossos dois amigos, pastor Zinaldo e pastor Borba, trabalham. Eu agradeço a instituição pelo apoio e por permitir que eles estejam conosco aqui, nos ajudando a compreender esse tema tão importante que é a teologia da missão no Novo Testamento. Aliás, pastor Borba, Deus é um missiólogo encarnado, é isso mesmo? Exatamente. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, nós então podemos ver a encarnação de Jesus, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em seguida, lá no versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse texto, alguns têm considerado uma espécie de Gênesis, mas é um Gênesis que vai antes da criação. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, mas aqui fala do princípio em que era o Verbo. E esse Verbo estava com Deus e era Deus. Ou seja, aqui está falando da pessoa de Jesus Cristo no seu estado de pré-existência, como parte da Trindade Divina, mas também fala do momento em que ele se tornou carne e veio habitar entre nós, ou seja, Deus entre os homens. Muito bem. Pastor Zinaldo, em Lucas 19:10, Perfeito. no contexto da história de Zaqueu o publicano, é dito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quer dizer que a essência do ministério de Cristo, o cumprimento da missão, se verifica aqui a salvação. Perfeito. Né? Veja só, nós encontramos em Mateus capítulo 1, verso 20, no anúncio ali do anjo para Maria, sim. Mateus capítulo 1, versículo 21, e na verdade ele até faz paralelo com esse Lucas 19:10. Né? O anjo diz assim: ela dará à luz um filho, capítulo 1, verso 21. Ele porás o nome de Jesus, e aí vem o objetivo, vem o significado do nome, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então nós percebemos que Jesus Cristo, divino Filho de Deus, ele se encarnou para uma missão. E essa missão, ela está esboçada aí nesses dois versos, que era para salvar a humanidade. E aqui nós encontramos um princípio da missiologia. O missiólogo é aquele que se encarna. Ele precisa entender a cultura, o contexto, qual as pessoas às quais ele vai evangelizar, elas estão vivendo. Então nós chamamos isso do princípio da encarnação na missiologia. Então aquele que trabalha na missiologia, aquele que é um missionário, que é um missiólogo,
que ele vai trabalhar com um determinado grupo de pessoas, ele precisa passar por esse princípio, que é o princípio da encarnação. Precisa entender aquela cultura, precisa procurar saber como viver aquele grupo de pessoas. Isso fez Jesus. Ele vestiu as nossas roupas, não calçou as nossas sandálias, comeu a nossa comida. Então, por isso que ele é o missiólogo por excelência. Agora, pastor Borba, Sim. quando nós lemos os evangelhos, Sim. nós encontramos também os discípulos sendo chamados para serem missionários. Por exemplo, o texto lá de Mateus 4 Mateus 4. apresenta, a partir do verso 18, o chamado dos discípulos. Isso quer dizer que Jesus Cristo entendia a sua missão, mas ele convocou pessoas para o cumprimento da missão. Exatamente. Então, o Senhor da missão do Antigo Testamento, ele veio ao mundo, se contextualizou aqui, através desse princípio encarnacional, assumiu a humanidade, Sim. veio viver entre nós e para o cumprimento da missão, ele também chamou pessoas para serem seus embaixadores. Quer dizer que a missão continua nos tempos do Novo Testamento. Quer dizer que nós vemos aqui que Jesus estava querendo fazer um novo Israel, o Israel espiritual. Israel havia falhado no Antigo Testamento várias vezes e o Senhor sabia que ele estava caminhando para a morte e que a nação finalmente o iria rejeitar como filho de Deus. E assim então Jesus, ele estava já formando um núcleo que seria do Israel espiritual. E esse núcleo foi formado a partir dos seus discípulos, 12 homens que ele chamou para serem apóstolos, para enviar. Primeiro foram 12, depois foram 70, depois 120, depois a igreja toda. E ele diz aqui, Jesus diz, verso 19, Mateus 4, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou Exatamente. seja, havia um trabalho a ser executado, né? Se me permite Havia aqui, um pastor, trabalho. é interessante esse verso que me chamou a atenção. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Você percebe que o missiólogo, ele precisa andar na direção de Jesus. Vinde após mim. Então, assim, a gente percebe aqui a questão do discipulado. Mas o que me chamou a atenção é que eu vos farei pescadores de homens. Parece que Jesus Cristo, ele iria formar um missionário. Eu vou mostrar como é que se faz. Eu vou mostrar as técnicas, a metodologia, como que se ganha pessoas para o meu reino. Eu vos farei pescadores de homens. Agora, nessa sequência aqui, há um texto, nesse mesmo capítulo 4, nós encontramos o tríplice ministério missiológico de Cristo. Eu vou ler aqui. Queria que você me acompanhasse, amigo, Sim. amiga, telespectadores. Mateus 4, 23. Você tem a sua Bíblia aí? Mateus 4, 23, eu vou ler aqui. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Pastor Reginaldo, o cumprimento da missão, nesse contexto aqui, tem um trabalho triplo. Triplo, exato. Né? Nós percebemos nos verbos aqui, Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então nós entendemos que o ministério de Jesus Cristo, ele também estava na área do ensino. Então, por exemplo, a igreja hoje pode cumprir a missão através do ensino, suas escolas, suas universidades, seus colégios. Por exemplo, a igreja também pode cumprir a missão através da obra da pregação, distribuição de literaturas, pregação da palavra de Deus. E também a igreja pode cumprir a missão através das suas obras de ação social, hospitais, clínicas, porque Jesus fez isso. Ele não somente pregou, mas ele ensinou. Ele foi um professor por excelência, E curou. Né? Ele foi um médico por excelência. Então, assim, nós percebemos assim outras vias da missiologia, não somente através da pregação. Quando a gente fala pregação do Evangelho, nós imaginamos um pregador, ali com a Bíblia na mão, etc. Mas o missiólogo, ele também pode ser um médico, um professor, um mecânico, etc. Muito bem. Há outras vias para o cumprimento da missão, a gente percebe isso através do tríplice. Isso enriquece e amplia, né? O fato que não podemos também, claro, assim, deixar de lado é a ideia de que o ser humano, ele é um ser integral, né? Claro. Ele é um ser integral.
Não podemos só cuidar da parte espiritual, da cognitiva. A Não. saúde física tem que ser cuidada Saúde também. física e mais. Jesus realmente, para ser um missionário, ele precisava de gente, para ele se misturar com elas. Então ele se misturava com as pessoas, os discípulos junto. Sempre havia uma multidão seguindo a Jesus, porque ele atraía as multidões, ele ia onde estavam as pessoas e ele simpatizava com elas. Aliás, nesse sentido, pastor Borba, Sim. olha aqui, ó, Mateus 9, 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, se repete, Repete o verso. pregando o evangelho do reino e curando. 36. Eu queria que você comentasse isso aqui, ó. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Temos aqui um princípio também para o missiólogo. O princípio é que a compaixão realmente deve fazer parte da missão. Me lembro agora aqui da parábola do bom samaritano. Sim. A diferença entre o bom samaritano e o levita e o sacerdote é que o levita e o sacerdote passaram de largo por aquela pessoa que estava assim moribundo à beira do caminho. Precisando muito de Mas o atenção. único que chegou perto foi o samaritano. Então, para nós sentirmos compaixão das pessoas, temos que chegar perto delas, temos que nos misturar com elas, temos que visitá-las, temos que ir ao presídio ver a situação de quem está preso, temos que ir ao hospital ver a situação de quem está enfermo. E ao nos misturarmos com as pessoas, vamos simpatizar com elas, nos compadecer, e aí nós vamos também ver que as pessoas têm necessidades. Vamos suprir suas necessidades, sejam necessidades espirituais, necessidades físicas, porque é bem difícil pregar o Evangelho quando alguém está assim, sentindo fome. Extrema necessidade. né? Parece que o barulho do estômago é tão forte que ela não consegue escutar a mensagem. É preciso primeiro comer, se alimentar. E então a pessoa, tendo suprido sua necessidade imediata, isso pode também abrir o coração para a própria mensagem espiritual. Muito bem. O pastor Esinaldo, em Mateus 10, 16, dá a entender que o cumprimento da missão exige algum sacrifício, exige algum preço a ser pago, porque diz aqui, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E aí fala dos desafios, perseguição. Eu queria que, ao retomar o próximo bloco, nós entremos com esse tema aqui. Perfeito. No Novo Testamento, é claramente apresentado o custo da missão. Amigos, o nosso tema, no programa de hoje, estamos tratando do fundamento bíblico do Novo Testamento para a missão. No próximo bloco, vamos falar sobre os desafios da missão e a missão no livro de Atos. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando sobre os fundamentos bíblicos do Novo Testamento para a missão. Nós já vimos que Deus é o missiólogo encarnado. Nós já vimos que Jesus chamou, sendo ele um missionário, ele se cercou de missionários que pudessem ajudá-lo como pescadores de pessoas para levar as boas novas da salvação para os outros. Vimos que Jesus Cristo cumpriu um desafio tríplice, uma tarefa tríplice no seu trabalho missionário. Pastor Esinaldo, em Mateus 10, 16 em diante, até o 23, são apresentados desafios para a missão. Há um preço a ser pago pelo missionário, não é? Sim. O capítulo 10 de Mateus, nós percebemos que é uma carta missiológica que um tratado missiológico que Jesus Cristo ele pronunciou para os seus seguidores. E aqui do versículo 16 a 23, ele apresenta as dificuldades que os seus seguidores enfrentariam no campo missionário. Isso por quê? Porque, na verdade, nós estamos em uma batalha espiritual. Sim. Aqueles que estão trabalhando na missão, na verdade, o objetivo é resgatar pessoas das trevas e conduzi-las para a luz. Mas essa não é uma tarefa fácil. Não é. Né? O lado oposto, o lado inimigo, também batalha contra isso. E Jesus, ele esboça isso aqui. O interessante, pastor, eu vou ler o texto, versículo 16, Mateus capítulo 10, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, etc. Aqui no verso 21 também, o irmão entregará à morte outro irmão.
O verso 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Dentre todos esses textos, eu percebo que para enfrentar essa oposição, o missiólogo ele depende de algo muito importante, que está aqui no versículo 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, a dependência do Espírito Santo para capacitar o missionário, para lhe dar poder, para lhe dar força e resistência nesses momentos desafiantes. Nós bem conhecemos que há países com certas dificuldades para que o Evangelho chegue até lá. Mas é preciso que chegue. E é possível que missionários até mesmo paguem com a própria vida nesses locais. Para isso, o missiólogo, o missionário, só dependerá do auxílio e da presença do Espírito Santo. Esse é um princípio missiológico que encontramos. Sabe o que estava pensando, pastor Reginaldo, que esse versículo também nos mostra que, primariamente, a tarefa missionária não depende das minhas habilidades, do meu preparo acadêmico, embora seja uma ferramenta importante. Mas pode ocorrer que às vezes eu seja tão capaz, tão competente, que agora nem preciso mais do Espírito. Eu sou tão habilidoso no cumprimento da missão que eu executo a missão do jeito que eu quero. Mas o texto diz que o Espírito Santo é quem fala, né? Isso. Que vai nos fazer lembrar. As outras são ferramentas. Nesse ponto é bom lembrar, né, que Deus pode usar uma criança, como usou lá na Síria, claro, para Naamã ali, né? para encaminhar Naamã. E o próprio fato. Aí surge a pergunta, por que Jesus não chamou para o seu corpo apostólico os grandes homens de Israel naquele tempo? Havia gente muito preparada, né? Muita gente preparada, capaz, rabinos, escribas, sacerdotes, e ele foi chamar pescadores, pessoas incultas. A questão é que essas pessoas eram humildes para se deixarem ensinar, né? Então, não é bem o fato de que nós estudamos, que nós somos teólogos, que temos um título, que isso nos capacita para a missão. Na verdade, inclusive os programas, todos nós devemos esperar e buscar o Espírito Santo, que nos capacita, porque Ele é quem dirige a missão, Ele é quem dirige a igreja, Ele é o representante de Cristo. Não podemos tomar a missão em nossas mãos, cabe a nós sempre lembrar que a missão é de Deus. Isso. Querido amigo, amiga, você que nos acompanha, nós não estamos aqui dizendo que o não estudo é requisito para a missão. Não, nós estamos dizendo aqui que tudo que é ferramenta é importante, mas deve ser comandado pelo Espírito Santo. Agora, Atos capítulo 1, versículo 8, tão conhecido texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Pastor Reginaldo, podemos dizer que esse texto, podemos considerar esse texto como o fundamento, o início, para o que se vai estruturar sobre missão no livro de Atos? Sim, a gente percebe que o livro de Atos foi estruturado com base nesse texto, o movimento do livro. Por exemplo, nós percebemos aqui, começaria em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. A questão geográfica. Geográfica, não? Por exemplo, aqui, capítulo 2 de Atos, ok? Capítulo 2, versos de 1 a 4, nós temos aqui a estratégia do Pentecostes. Nós bem sabemos que quando Jesus subiu ao céu, e deu o desafio missionário para a sua igreja, duas barreiras se levantaram, pastor. Sim. Primeiro, uma barreira linguística. Sim. E depois uma barreira geográfica. Jesus falou assim, prega o evangelho a todas as nações. Sim, mas como? Para pregar o evangelho a todas as nações, precisaria aprender o idioma das nações, e fora isso, a dificuldade de viagem, etc. E Deus usou, portanto, o dia de Pentecostes, aquela festa de Pentecostes, na qual a cidade de Jerusalém estava com as portas abertas para receber representantes de todas as nações debaixo do céu. Inclusive, essa é uma frase repetida no texto. E Deus usou exatamente esse dia para derramar o poder do Espírito Santo, que é o cumprimento de Atos capítulo 1, verso 8. Sim. E só naquele dia, aqui no capítulo 2, no versículo 41, aí começa a explosão missionária em Atos. Então, os que lhe aceitaram a palavra, só naquele dia, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Se avançarmos no capítulo 4, verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Se avançarmos um pouco mais no capítulo 5, versos 14 e 16,
Aqui, inclusive, o verso 14 e 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Ao verso 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas. Vamos lá para o capítulo 6, versículos 1 e 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Verso 7 agora. Crescia a palavra de Deus. O senhor percebe assim a repetição desses versos. Crescia, se multiplicava. Crescia, se multiplicava. Capítulo 9, verso 31. Capítulo 9, 31, Atos ainda. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Aí vem a palavra de novo. Crescia o número. Capítulo 12, 24. Daqui a pouco já estamos nos aproximando do final do livro aqui, mas capítulo 12, verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Se a gente perceber, na medida que vai se aproximando da conclusão do livro de Atos, aquele movimento que começa em Jerusalém avança para além das portas de Jerusalém. Vai para a Judéia, Samaria, os gentios, até que chegamos ao último capítulo. É o capítulo 28 de Atos. Capítulo 28 de Atos, no versículo 16 a 31, é certo que a gente não vai precisar ler todos esses versos, mas você pode perceber, pelo subtítulo, Paulo em Roma. Aí no verso 31 termina. Verso 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuraram, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aquele movimento que começou em Jerusalém, avança para a Judéia, Samaria, e chega até o coração do império. Até Roma. O coração do império, Roma, aos confins da terra. Então a gente percebe que o livro de Atos foi estruturado com base naquele verso, e o grande princípio aqui é o poder do Espírito Santo, que deu impulso à igreja apostólica para crescer daquele jeito. Bom, eu posso então pensar aqui que nós devemos ir aos grandes centros distantes, mas nós não podemos esquecer as nossas adjacências, né? Perfeito. Há muita gente ao redor de nós que precisa ouvir a mensagem. Todos precisam ser alcançados. Exatamente. Então, pastor Borba, estava pensando o seguinte, essas pessoas todas que cumpriram a missão aqui, eram pessoas simples, né? Pessoa simples. Essas pessoas se entregaram completamente. Qual foi? Porque nós lemos os textos, crescia, crescia, crescia. Qual foi o segredo dessas pessoas? Uma igreja que era muito simples, com muitas necessidades, mas que avançava muito. Onde que estava o segredo desse crescimento, que não era só numérico não, era crescimento de qualidade também. Sim, Atos 2, verso 41, né? Sim. 42. Diz ali, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, diariamente, diz o verso 46, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, aqui nós vemos que havia uma comunhão com Deus. E havia um relacionamento entre eles. E também havia missão. Inclusive, a igreja na América do Sul tem esse slogan muito importante, né? Fazer discípulos através da comunhão, do relacionamento e da missão. E esses elementos aparecem aqui. Aparecem no texto. Agora, isso aqui tudo pressupõe que eles nasceram de novo, como diz João, capítulo 3, verso 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E João capítulo 3, verso 5, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não era simplesmente assim um desenvolvimento, tipo uma meditação transcendental, eu vou tentar desenvolver os poderes da minha mente. É uma transformação que vem através do encontro com Jesus, ou seja, a conversão é obra do Espírito Santo. Quer dizer, eram pessoas que foram batizadas não só na água, foram batizadas pelo Espírito Santo. E receberam no dia do Pentecoste esse poder capacitador para a missão, que está à nossa disposição hoje. Muito bem, então, aí está o segredo, amigos. Comunhão, relacionamento e missão. Foi esse o fator que fundamentou o crescimento na igreja de Atos. Pastor Reginaldo, Sim. bom, falamos de Cristo como missionário,
falamos da igreja, né, em Atos. Agora, o apóstolo Paulo, que é o teólogo mais influente do Novo Testamento, e provavelmente da Bíblia, ele também tem um conceito missiológico, né? Qual que é o conceito missiológico do apóstolo Paulo? Não tem como falar de missão sem mencionar o apóstolo Paulo, né, o maior missiólogo. Porque além de teólogo, ele era um missiólogo. Ele é um missiólogo, né? Interessante, né? Ele trabalhava ali na área da Bíblia, etc., no teólogo bíblico, mas também ele era plantador de igrejas e assim por diante. Muito bem, Paulo, ele escreveu muito sobre a missão. Nós selecionamos aqui, pastor, 2 textos. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5, Paulo apresenta aqui um princípio missiológico. Sim. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu leio aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 2 elementos aqui, pastor, Sim. que a gente percebe. O missionário, o missiólogo, o conteúdo de sua mensagem, o centro de sua mensagem tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Levantar a cruz de Cristo. O próprio Cristo falou isso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, por exemplo, se eu como missionário, como pregador da palavra, eu quero atrair as pessoas para a mensagem, eu preciso levantar bem alto a cruz de Jesus Cristo e este crucificado. Esse era o teor da mensagem de Paulo. E o segundo elemento é em que Paulo baseava o seu poder. É o poder do Espírito Santo. Mais uma vez repetimos a fórmula, a fórmula da missão. O poder do Espírito Santo. Não foi com palavras persuasivas, etc. Ele fala isso aqui, Embora ele fosse. Embora ele pudesse usar. Embora ele pudesse usar. Mas sim, ele confiava no poder do Espírito Santo. Um outro texto, acredito que podemos avançar aqui, é o capítulo 9. 1 Coríntios ainda. Capítulo 9, versos 19 a 23. É um texto aqui longo, nós vamos ler apenas alguns textos. Sim. Capítulo 9, versos 19 a 23. Paulo ainda falando. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Princípio missiológico, o mesmo que Jesus Cristo usou, é o princípio encarnacional. Exatamente. Então Paulo, por exemplo, ele tinha um público-alvo para alcançar. Ele entrava naquela cultura, procurava entender como que as pessoas daquela cultura se vestiam, como é que eles se comportavam. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então é o princípio encarnacional mesmo que Jesus usou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Alguns pensam que, erroneamente interpretando esse texto, que realmente Paulo estava sacrificando a mensagem ou os princípios do Evangelho ao fazer essa contextualização. Mas existe, claro, a contextualização que não é saudável, que a pessoa, ela, a favor da missão, sacrifica a teologia, sacrifica a mensagem, né? Que o evangelista, para pregar o evangelho, tem que sacrificar alguma parte da mensagem. Mas, na verdade, Paulo está aqui exatamente se contextualizando. Ele não queria, evidentemente, tornar os gregos melhores gregos só. Os filósofos, melhores filósofos. Ele apenas queria fazer uma ponte, como esteve lá em Atenas e no Areópago, ele fez uma ponte, diz, olha, em tudo vos vejo muito religiosos, mas aqui eu vejo que há um monumento ao Deus verdadeiro, e dali... Usa como ponto de contato, né? Ponto de contato. E dali, então, ele não queria judaizar, impor a cultura judaica aos gregos, mas ele também não queria helenizar os judeus. Então, o propósito da igreja fazer missão não é tornar hinduístas melhores hinduístas, muçulmanos melhores muçulmanos, ou budistas melhores budistas, mas é fazer uma ponte, sim, respeitando a cultura deles, mas sabendo que o evangelho entra na cultura e transcende a cultura, muda
a cultura, ou seja, banhar a vida dele com os princípios do Evangelho para salvá-lo. Então, Paulo, ele sabia fazer essa contextualização sem negar os princípios bíblicos. Nos últimos segundos aqui, pastor, me permita, na verdade, Paulo, acompanhando aquilo que o pastor Wilson falou, ele não contextualizava a mensagem, né? Mas contextualizava o método de acordo com a própria mensagem. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tomou nota? Como missionários de Deus, nós não devemos sacrificar conteúdo. O que sim devemos é buscar alternativas, métodos, técnicas para levar a mensagem a todos. Esse é o segredo do cumprimento de uma missão fundamentada na palavra de Deus. Ainda temos um próximo bloco e no próximo bloco queremos tratar sobre algumas declarações missiológicas para a igreja, alguns textos-chave que vão nos ajudar a ter uma base sólida para o cumprimento da missão. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando dos fundamentos bíblicos do Novo Testamento para a missão. Já lemos alguns textos, algumas declarações, vimos aí algumas orientações muito importantes do apóstolo Paulo, vimos que Jesus Cristo foi um missionário que se encarnou, mas ele chamou apóstolos para que juntamente com ele pudessem cumprir a missão. Agora o nosso desafio pastor Reginaldo, pastor Borba, analisar algumas declarações textuais missiológicas para a igreja. Nós temos aqui alguns textos muito importantes. Vamos começar com esse de Mateus 24:14, pastor Reginaldo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Esse aqui é um verso muito conhecido no meio cristão, né? Sim. Entre nós. Eu leio aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pastor, interessante, ler esse verso, desconsiderando o seu contexto, a gente perde muito do significado do texto, não? Se nós formos para os versos ali, desde o início do capítulo, é certo que nós não vamos ler, mas a gente vai perceber que esse verso está no contexto quando os discípulos aproximam-se de Jesus e eles mostram as construções do templo. Jesus fala que o templo será destruído. Os discípulos ficam assustados e perguntam, Senhor, quando vai acontecer tudo isso? Somente o fim do mundo para destruir o texto. Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus começa a descrever os sinais. E nos sinais anteriores aqui, do verso 14, Jesus ele sempre menciona assim, ainda não é o fim. Né? Guerras, etc., ainda não é o fim. Quando ele chega nesse elemento, no versículo 14, a pregação do evangelho ao mundo inteiro, ele fala, então virá o fim. Então a gente percebe assim que o alcance da missão ao mundo inteiro, a pregação do evangelho, é o que vai determinar a marcação final para o tempo do fim. Todas as pessoas, ao menos, ouvirem e terem capacidade para decidir de que lado vão estar. Interessante que muitas pessoas gostam de assim, fazer alarme. A religião delas parece ser mais de sinais. Olha, sensacionalismo. Né? E então, aconteceu um terremoto, Jesus está perto de voltar. Aconteceu uma guerra, vai explodir. O que vai acontecer agora entre Estados Unidos e Coreia do Norte? Claro que essas coisas são sinais. Sinais de que se aproxima a volta de Jesus, estamos no tempo do fim, mas Deus não deixou que realmente o sinal determinante da volta dele fosse uma coisa negativa. Mas é uma coisa positiva, ou seja, uma coisa que dá esperança. Nossos olhos, claro, podem estar nos sinais. Como, por exemplo, você está viajando e de repente placas, suco, né? de cana São as placas, né? a 1 quilômetro. E depois suco de cana a 500 metros. Quer dizer, a pessoa pode ficar encantado com a placa do suco de cana, mas nunca chegar lá e tomar o suco de cana. Quer dizer que a volta de Jesus é a bem-aventurada esperança do cristão. Então, a pregação do Evangelho, das boas novas, da esperança, que nosso Senhor e Salvador morreu na cruz e que vai voltar, é que deve encher o coração do missionário e também das pessoas. Muito bem, um próximo texto, uma declaração fundamental, está em Mateus também, no capítulo 28, versículos 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nós temos aqui, pastor Zinaldo e pastor Borba, a respeito do fundamento bíblico da missão? Há uma riqueza muito grande nesse texto, creio que quase um programa poderia ser só sobre a grande comissão. Mas eu começaria dizendo que no verso 17, alguns quando viram ele entre os discípulos, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aí Jesus dá a missão e inclui até os duvidosos na missão, porque a missão faz bem até para tirar as dúvidas. Ou seja, porque a senha do cristão é vigiar e orar e trabalhar. Ou seja, nesse contexto, até os que duvidam, eles podem ser beneficiados, porque quando se envolve com o Senhor da missão, na seara, na companhia do Senhor e do Espírito Santo, então, dos santos anjos, as dúvidas irão se dissipar. Agora, Jesus disse que ele tinha toda a autoridade do Cristo ressuscitado. Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu venci a morte, eu venci nesse grande conflito, e agora eu estou ordenando a vocês, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nós vemos aqui, ide, fazei, ensinando e também batizando. A questão é, qual é aqui o imperativo da grande comissão? Alguns pensam que é o ide, porque em português, ide é um imperativo, mas no grego é um particípio. Indo. E que no português é um gerúndio. Então, na verdade, deveriam escrever indo, também batizando, ensinando. O único imperativo da grande comissão é fazei discípulos. Os outros são qualificativos do imperativo, que é como fazer discípulos. Então, o foco realmente é ir e fazer discípulos. O ir quer dizer que a grande comissão não é para promover inércia. O missionário não deve ficar num mosteiro estudando somente, ou num seminário. É certo, como foi dito aqui, que a gente tem que se preparar para a missão, é bom, mas tem que ir. Agora, esse ide pode ser até na rua da casa dele, é aonde Deus mandar. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Então, a grande comissão não pode se transformar numa grande omissão. E nem deve ser encarada como uma grande sugestão. Ela é a grande comissão, é uma ordem de Deus à sua igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, aqui abarca o mundo todo. Muito bem, obrigado, pastor Borba. Aí nós vamos para Marcos capítulo 16, versos 14 a 18, pastor Reginaldo. O que nós temos aí? Desses versos, eu gostaria de enfatizar aqui dois, Marcos, de Marcos capítulo 16. É o verso 15 e 16, que praticamente é uma repetição ali do Mateus 28. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A gente percebe aqui no verso 15 que a ordem é mais específica. Lá em Mateus 28, a todas as nações. Aqui a ordem é a toda criatura. Toda criatura. Ela é bem mais específica a ordem aqui, não? De casa em casa até a última casa, de pessoa a pessoa até a última pessoa. Então, assim, o missionário, ele precisa ter ao mesmo tempo uma visão macro, todas as nações, e ao mesmo tempo ter uma visão micro, assim, mais específica. Valorizar a pessoa, todas as pessoas. Outro detalhe aqui no verso 16 é que essa crença em Jesus Cristo, a aceitação dessa mensagem, ela vai ser expressa de uma maneira pública, externa. Ela vai ser assim, expressa através do batismo. É quem crer. Esse crer envolve todo o conteúdo doutrinário que Jesus falou lá na grande comissão, ensinando. Quem crer, e a maneira de expressar essa crença é quem crer e for batizado. Será salvo. Então, assim, não que o batismo é uma expressão daquilo que a pessoa acreditou. Então a gente percebe que batizar,
ensinar, como o pastor isso mesmo colocou, faz parte do processo missiológico. Interessante que seria, claro, útil, o tempo não permite, reunir todas as vezes que Jesus dá a grande comissão, porque ela aparece em Mateus, em Marcos, e ali em Lucas também, até em Atos 1:8, e assim nós teríamos assim de maneira sistematizada toda ela, porque aqui as dimensões da grande comissão, aqui nós vemos essa dimensão geográfica, que é todo mundo, a dimensão demográfica, mas também nós vemos a dimensão do discipulado, e aí nós também podemos, então, assim, juntar tudo isso, ver que ela só pode se realizar pelo poder do Espírito Santo, mas eu queria frisar um ponto aqui, ó. Quem crer e for batizado está de acordo com o discipulado, porque o discipulado, ele não inicia no batismo. Alguns pensam, infelizmente, né, alguns defensores de uma escola de crescimento de igreja mais liberal, eles acreditam que você simplesmente deve atrair as pessoas, colocá-las na igreja e tal, apresentar um pouquinho Jesus, ele morreu por mim na cruz, e depois do batismo começa o discipulado. Mas a Bíblia diz, quem crer e for batizado. Então, isso pressupõe que deve haver um discipulado antes do batismo, e esse discipulado é coisa séria. Quem crer, isso não, uma criança não pode crer, porque ela, a não ser que, quem sabe, 8 anos, 9, 10, já tem condições. Então, a pessoa não pode ser batizado, uma criancinha que não pode crer. Então, ele tem que passar por um discipulado, fazer sua profissão de fé, seu exame batismal, e aí, então, ser batizado. Muito bem. Estamos avançando, porque o tempo avança também. Em Lucas 24, 44, 49, pastor Reginaldo, rapidamente um comentário sobre essa declaração de missão dada à igreja. Ok. Eu quero me atentar aqui aos versículos 48 e 49, pastor. Lucas 24, ok? Versos 48 a 49. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 2 princípios missiológicos aqui. Primeiro, o missionário é aquele que é uma testemunha. E para você ser uma testemunha, você precisa presenciar, precisa ter uma experiência. Então você não pode ser um missionário sem primeiro ter uma experiência com Jesus Cristo e com a sua mensagem. Outro elemento, repetindo mais uma vez aqui, o poder necessário para essa missão. Você percebe que Jesus fala assim, fiquem na cidade, não saiam ainda para a missão, até que vocês recebam o poder. Então, primeiro vem o ficar e depois vem o ide. Quer dizer, não adianta ficar sempre, só ficar. Só ficar é não sair para a mensagem. Mas a pessoa ir sem ficar, também ou seja, receber o Espírito, se preparar, é necessário. E encerrando aqui os evangelhos, João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou. Jesus Cristo assume o papel de que ele é um missionário mesmo, né? Perfeito. E outro interessante, pastor, a comparação. Assim como, assim o Pai envia. A pergunta é, como é que o Pai enviou Jesus? Nós vimos isso, acho que no começo do programa, a missão encarnacional de Jesus, etc. Então, a mesma natureza missiológica de Jesus Cristo, ela é compartilhada para com seus seguidores. Exatamente. Bom, há outro texto fundamental de Atos 1:8, nós já lemos esse texto. Eu acho que agora podemos focalizar os pouquinhos minutos que nos restam em Apocalipse 14, porque aqui nós temos a perspectiva escatológica. Pastor Borba, 14, do 6 ao 12. Primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo. Qual os princípios que temos aqui para a missão? Quais seria bom contextualizar, claro, que o capítulo 14 de Apocalipse está na seção do grande conflito e ele encerra com a segunda vinda de Cristo. Então, a grande comissão, nesse momento, ela é contextualizada aqui no tempo do fim, em Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12. Aparece 3 anjos voando pelo meio do céu. Nós sabemos que nenhum anjo aparece para nós para pregar o Evangelho. Segundo Hebreus 1,14, eles são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles vêm do céu à terra, os anjos de Deus, né, com o objetivo de acompanhar os missionários na sua missão,
que a missão do céu, a missão de Deus é a missão dos anjos. Mas foi negado a eles esse privilégio de, assim, no dia a dia, falar e contar sobre a salvação em Jesus para as pessoas. Faz parte do plano da redenção usar o homem para erguer o homem e salvar o homem e manter o homem no caminho de Deus. Então, os anjos aqui, a própria palavra angelos no grego, quer dizer mensageiro, representa a igreja de Deus a pregar o evangelho. Então, é um bom modelo o anjo, porque o anjo vai a Deus e vem à terra. E para sermos missionários, temos que diariamente ir a Deus e ir ao ser humano. Porque ninguém está preparado para a missão se não tiver a pureza angélica, se não tiver o compromisso angélico e a rapidez angélica também. Porque eles voam com grande poder e a mensagem deles é mundial. Então aqui está previsto um movimento mundial no tempo do fim, uma tríplice mensagem angélica. Agora podemos dissecar um pouco aí o conteúdo das três mensagens. Exato. Pastor Reginaldo, a gente já falou aqui que o missionário tem que ter sensibilidade, se encarnar, ter bondade, conhecer o povo. Mas a primeira mensagem diz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, o missionário também tem uma voz de advertência, né? Sim, sim. Nós percebemos, por exemplo, nós temos aqui palavras-chave na tríplice mensagem angélica. Uma palavra o pastor Wilson acabou de mencionar, né, que é voando. Isso demonstra que a urgência, a iminência da mensagem. O missiólogo ele tem que ter essa sensibilidade da urgência diante da segunda vinda de Cristo. O conteúdo da sua mensagem, o evangelho eterno. Né? A gente percebe também a abrangência da sua missão. A cada nação, tribo, língua e povo. Certa vez eu fiz um estudo dessas 4 palavrinhas no livro do Apocalipse, a gente percebe que isso aqui significa... são palavras-chave que diz mundialmente falando, né? Cada nação, tribo, língua e povo. Outro detalhe que a gente encontra também, no verso 7, que é a mensagem de juízo que o missiólogo ele apresenta, que é uma mensagem de advertência. É uma mensagem solene diante da aproximação da segunda vinda, que aqui no verso 14 a 16, a próxima visão que João está tendo é a visão da segunda vinda. Outro detalhe, pastor, que eu gostaria de chamar a atenção aqui também, é no verso 12, quando conclui a tríplice mensagem angélica. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a missão nos últimos dias levanta uma bandeira. Várias bandeiras, é lógico. Entre essas, nós temos aqui a lei divina, né, a lei de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, são bandeiras levantadas pela missão dos últimos dias, que é uma missão escatológica do tempo do fim. Então, no tempo do fim, a missão de Deus inclui levantar os seus mandamentos e é uma mensagem cristocêntrica. Interessante aqui, pastor, também, no versículo 7, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nesse tempo de incredulidade, evolucionismo, ideias assim tão estranhas e bizarras sobre a origem do homem, aqui está dizendo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso nos remete ao 4º mandamento da lei de Deus. Muito bem. Que é a mesma terminologia. Então aqui está um compromisso criacionista da Igreja de Deus de apresentar a criação e o Criador. E o Redentor também. Interessante essa expressão, fontes das águas. Nos remete ao dilúvio, porque uma geração se tornou incrédula e não aceitou a pregação de Noé e pereceu nas águas do dilúvio. O papel do missionário é muito forte e depende muito do seu testemunho, sensibilizar as pessoas para darem crédito a Deus. Obrigado por que você nos acompanhou. Obrigado, pastor Reginaldo, pastor Borba, por nos ajudar a compreender melhor esse tema. Você e eu somos missionários. E pela graça do Pai, cumpramos com a nossa missão. Até o nosso próximo encontro.